Fala família, Pastor Jonatas na área, para nós começarmos mais um tempo devocional. E hoje nós estamos no dia 19, lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 11 e o capítulo 12, ok? Mas eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, curtir os vídeos, compartilhar e comentar esses vídeos aqui. Escreve aqui embaixo o que Deus tem falado com você, aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, porque eu creio que se você fizer isso, eu vou ser muito abençoado e eu também vou ser muito edificado, ok? O Evangelho de Marcos, capítulo 11, especificamente no versículo 25, que eu quero trazer uma reflexão para nós, Jesus fala o seguinte: quando vocês estiverem orando, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os pecados de vocês. Sabe que hoje eu quero confessar com você que foi um dos devocionais mais difíceis de eu entender. Porque se você olhar o versículo 24, Jesus começa o assunto falando sobre fé. Uma fé que move montanha. Se você falar a essa montanha e crer no seu coração, ela vai sair daqui e ela vai para lá. E aí, logo no versículo 25, ele começa a falar sobre perdão. Se você não perdoar, a sua oração não vai ser ouvida e de fato Deus não vai perdoar os seus pecados. E eu comecei a falar assim, nossa, parece que Jesus estava mudando de assunto, o que está acontecendo aqui? E o Espírito Santo de Deus me trouxe uma clareza e me fez olhar algo que eu ainda não tinha visto. E eu quero mostrar isso para vocês. De fato, o assunto no versículo 24, ele começa a falar sobre fé. E ele fala de um princípio. Se você falar a montanha, ela irá se remover. Jesus nos ensina um princípio de confessar a nossa fé. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: eu criei, por isso eu falei. Então a nossa fé ela precisa ser expressada com as nossas palavras. Você não pode crer e ficar calado. Quem crê sempre vai confessar, sempre vai falar alguma coisa. Então o princípio que Jesus está ensinando no versículo 24 é o seguinte: se você falar, a montanha vai se remover. E de fato, quando eu particularmente falo e prego, ministro, aconselho sobre montanha, ela vai falar de algo intransponível, vai falar de algo que a gente não consegue remover com os nossos próprios esforços. Montanha, eu sempre falo de um processo de desemprego, que você precisa orar e confessar e declarar a palavra de Deus, sabe? Aquela conta que você de fato não consegue pagar e assim, uma dívida imensa e de fato você precisa de um milagre do Senhor, e aí você vai orar e confessar a palavra. A situação do seu casamento que se tornou uma montanha, sabe? Um divórcio que está visível aí, você precisa confessar a palavra e é uma montanha que precisa ser removida. Às vezes um quadro clínico, uma doença. Isso tudo, de fato, é legítimo e é uma montanha. E Jesus me fez olhar uma outra montanha que muitas vezes eu desconsidero. E a gente tem certos dedos e receios de falar, que é a falta de perdão. A falta de perdão se torna uma montanha na nossa vida e a gente precisa usar o mesmo princípio de fé para remover essa montanha diante de nós. Nós precisamos confessar e a frase chave para remover essa montanha é: eu te perdoo ou eu recebo o perdão. Sabe, irmãos, a falta de perdão é um bloqueio espiritual que muitas vezes eu e você carregamos e não percebemos. Eu e você levamos anos e mais anos com falta de perdão, com angústia no nosso coração, com feridas na nossa alma por circunstâncias de coisas que pessoas fizeram ou falaram e a gente não conseguiu resolver e a gente não liberou perdão. E isso vai se tornando uma ferida na nossa alma, vai se tornando uma montanha na nossa alma. E a questão aqui, irmãos, não é assim a falta de oração. A questão aqui não é se você é uma pessoa consagrada ou não.
A questão aqui não é que Deus está com os ouvidos tapados para você ou não. A questão aqui é que existe uma montanha. E de acordo com aquilo que Cristo está nos ensinando aqui, essa montanha afeta, ela bloqueia as nossas respostas de oração. Mais uma vez, o problema aqui não é a sua falta de oração, não é a falta de consagração. O nó na mangueira que precisa ser de fato resolvido é o perdão. A gente não perdoa quem nos ofende, a gente não perdoa quem nos fere, a gente impede o fluir de Deus na nossa vida e as respostas das nossas orações acontecerem porque a gente não age em fé e fala, eu perdoo. Pastor, mas eu não sinto, eu estou muito ferido, eu estou muito magoado. Deixa eu te falar um outro princípio, se você esperar para sentir alguma coisa e liberar perdão, você nunca vai sentir nada. Perdão é um ato de fé. E fé você não sente. Fé você declara. Fé você confessa. Fé você abre a sua boca em Cristo e fala, Deus, por mim mesmo eu não consigo. Por mim mesmo eu não sei perdoar. Mas em nome de Jesus, eu confesso, eu libero, eu perdoo. Eu recebo do seu perdão. Eu abro a minha boca em fé e falo, Deus, essa montanha está impedindo que eu alcance próximos níveis no Senhor. Essa montanha da falta de perdão está impedindo de fato que eu receba algo da parte do Senhor. Então, hoje em fé, eu abro a minha boca e eu falo, eu perdoo essa pessoa. Eu recebo do perdão do Senhor. Sabe, irmãos, o desafio de hoje para nós é que nós possamos remover a falta de perdão. É que nós possamos remover essa montanha do perdão na nossa vida. Porque só libera perdão quem teve a revelação do quanto foi perdoado por Deus. Perdoar quem você acha que merece não é perdão segundo Deus. Perdão segundo Deus é perdoar aqueles que não merecem. Porque isso foi o que Deus fez conosco. Isso significa graça divina. Quero confessar com você a palavra de hoje, a oração de hoje. E eu quero colocar um desafio para você. Assim que terminar a live, eu quero que você ore, libere essa pessoa, libere perdão para quem for necessário. Se você tiver o contato de alguém que você magoou ou você foi magoado, peça para Deus te dar graça, coragem, para você mandar uma mensagem liberando perdão e manifestando a graça e o amor de Deus. Amém? Desejo ver todas as minhas orações sendo respondidas e a palavra se cumprindo em minha vida. Por isso, hoje declaro que nenhuma montanha permanecerá diante de mim, seja incredulidade, medo, trauma, enfermidade ou a falta de perdão. Assim como fui perdoado graciosamente por Cristo, perdoo todos os que me feriram, direta ou indiretamente. Coloco toda a raiz de amargura aos pés da cruz, confiando plenamente na bondade de Deus. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, como eu tenho sido abençoado. A gente se vê amanhã. Um beijão no seu coração. Tchau, tchau.